declarei as minhas cripto e agora? Se estás a pensar nisto, não estás sozinho. Vamos falar sobre o que realmente precisas saber para regularizar a tua situação sem complicações nem dramas. Eu sou a Adriana e sou especialista em fiscalidade de criptoativos e estou aqui para te explicar de forma simples e prática como cumprir todas as tuas obrigações fiscais, sem perder horas a tentar decifrar a legislação em vigor. Portanto, começa já a utilizar o CryptoBooks de forma gratuita e coloca a tua vida fiscal em ordem. E, não se esqueçam, subscrever o nosso canal para não perderem dicas, tutoriais e ainda alertas que te vão poupar tempo, dinheiro e dores de cabeça. Aqui temos a hora de trabalhos para o dia de hoje. Vamos ver o que é que acontece nos casos em que não declararem os vossos rendimentos em cripto, como estar sempre preparado para esta declaração e como é que o CryptoBooks vos pode ajudar. Vamos a isto? Perceber como as tuas criptomoedas são tributadas não é um luxo. É parte essencial para estar sob controle. E as regras podem ser muito subtis. E o resultado depende de detalhes como há quanto tempo mantens uma moeda, se a vendeste ou trocaste e até quem se encontra do outro lado da transação. Mais precisamente, a localização da contraparte. Ignorar estes pormenores pode dar aso a contas surpresa, isto é, um acréscimo por parte de juros ou mesmo multas. Mas ter tudo certo não só protege os lucros, como permite que possamos dormir mais descansados. E é nestes pontos que ferramentas como o CryptoBooks fazem toda a diferença, uma vez que permitem agregar toda a nossa atividade, acompanhar os prazos de detenção e identificar quais as transações sujeitas a imposto e quais não, para que qualquer pessoa possa agir antes de qualquer notificação por parte da autoridade tributária. Para tornar toda esta situação mais concreta, para focar-nos num sujeito denominado de João. O Sr. João, em 2024, obteve mais-valias com criptomoedas, mas não as incluiu na sua declaração de IRS no ano 2025, a qual foi submetida entre 1 de abril e 30 de junho. Agora, em 2025, ele terá 4 formas como esta situação poderá desenrolar-se. E vamos percorrer cada um destes cenários. O primeiro cenário é a correção voluntária desta situação em 2025 sem existência de aviso prévio. Ou seja, como eu disse, vocês têm que submeter a vossa declaração de IRS respeitando a 2024 entre 1 de abril e 30 de junho. O que é que aconteceu neste caso? Este prazo já passou. Ele submeteu a sua declaração de IRS sem esta informação, sem estas mais-valias terem sido consideradas. O que é que ele pode fazer? Bem, ele percebe-se do erro, desta situação de erro, antes de receber qualquer notificação por parte da autoridade tributária. E a solução é direta. Ele entrega uma declaração de substituição para o ano de 2024, calcula o imposto que terá de pagar a mais e paga dentro do prazo. Para quem não sabe e desconhece, o prazo de pagamento do IRS referente ao ano 2024 é até dia 31 de agosto de 2025, sendo que só após essa data é que começam a ser contados juros de mora. Quanto às coimas, a entrega em falta ou fora do prazo enquadra-se normalmente no artigo 116 do registro. Há um intervalo de valores. Começa por um valor mais baixo, mas este poderá subir consoante as circunstâncias. No entanto, se o João manteve um registro limpo, isto é, ele não teve infrações nos últimos 5 anos, e regularizar rapidamente a situação, ele poder-se-á enquadrar no artigo 29 do registro, permitindo a dispensa de coima. O imposto, claro, este continua a ser devido e terá de ser pago até dia 31 de agosto. 2 pontos essenciais neste contexto. Para efeitos de IRS, uma troca, por exemplo, Ethereum por Solana, ou uma alienação, vender Ethereum, é uma alienação tributável. Além disso, o prazo de detenção é o que vai definir a tributação. Isto é, se eu detive o meu ativo por menos de 365 dias, o ganho será tributado a 28%. Mas se este foi detido por 365 dias ou mais, ele normalmente será isento, salvo se estivermos a falar de security tokens ou se a contraparte da transação se encontrar num país situado na lista negra. Um exemplo rápido. Em abril de 2024, imaginemos que o João trocou Ethereum por Solana e manteve Ethereum inicialmente por 120 dias. Ou seja, o que é que acontece? Será tributado. A mais-valia nesta situação foi de 5.000 euros, as quais serão tributadas à escala de 28%. Em agosto de 2025, o que é que o João vai fazer? Ele vai entregar a sua declaração de substituição e vai pagar os 1.400 euros devidos. Porquê? Um período de detenção inferior a 365 dias, como referido. E vai pagar este valor até dia 31 de agosto, sem juros. Porquê? Porque ele cumpre as condições do artigo 29 do registro, ou seja, ele não teve qualquer problema com a AT nos últimos 5 anos, pelo que a coima será dispensada. Passemos para a segunda situação, recebimento de uma coima em 2026. No segundo cenário, o João não fez nada, ou seja, ele apercebeu-se da situação, mas não fez nada, e a omissão será detectada pela autoridade tributária.
a partir de 1 de janeiro de 2026, entra em vigor a DAC 8, que obriga as plataformas de criptomoedas que atuam na União Europeia a reportar dados dos clientes às autoridades fiscais. E, como tal, o controle por parte da autoridade tributária e o próprio conhecimento que esta tem das transações nestas efetuadas é crescente. Como tal, e chegando uma notificação formal às mãos do João, o imposto devido irá crescer. Serão devidos juros a partir do dia 31 de agosto de 2025 até à data que este efetua o pagamento e este ainda será alvo de uma coima ao abrigo do artigo 116 do registro. No mesmo exemplo anteriormente apresentado, sob o ganho por prazo, isto é, em que ele teria uma mais-valia de 5.000 euros e que teria de pagar 1.400 euros de imposto, agora irão somar não só juros, como ainda uma coima, começa baixa, mas que poderá escalar, consoante as circunstâncias. Para um investidor particular, com este tipo de situação, é raro chegarmos a um processo criminal, ok? Temos aqui um descargo de consciência, um alívio, não vamos chegar, provavelmente, a um processo criminal. Contudo, o custo nestas situações, neste cenário 2, é mais elevado do que uma correção involuntária, feita de forma discreta e atempada. No cenário 3, nós estamos no ano 2030. O João nunca declarou e quer levantar o seu dinheiro. Esta é uma situação mais complicada, porque ele nunca declarou as suas mais-valias de 2024. E agora, em 2030, ele quer transferir uma fortuna para a sua conta bancária. Aqui há dois prazos de conta. Prazo de caducidade, isto é, o direito da autoridade tributária avaliar o ano 2024 e a falta de declaração neste ano e pagamento do imposto termina, em regra, após 4 anos, salvo se houver algum ato válido que interrompa ou suspenda esse prazo. Além disso, temos outro prazo muito relevante, que é o prazo de prescrição. Isto é, o direito de cobrar uma dívida já avaliada termina, em regra, após 8 anos. Se a situação de 2024 nunca foi avaliada pela autoridade tributária, esta poderá já não ter o direito de o fazer. Mas atenção, os bancos continuam obrigados a cumprir as regras de combate ao branqueamento de capitais. Isto é, as regras de AML. E um depósito avultado de fundos, como neste caso, poderá ser bloqueado até que o João consiga comprovar que estes fundos foram tributados. E aqui está o problema. Na prática, a solução passa por regularizar qualquer ano que ainda se encontre dentro do prazo. Documentar que estes ganhos referentes a 2024 já estavam fora do prazo a quando o tempo da avaliação. E ainda apresentar registros claros e organizados. Só desta forma é que o João vai conseguir evitar coimas que teria após uma notificação formal. E ainda assim, poderá ter que gastar um grande montante com burocracia e perder muito tempo para lidar com estas situações. Além disso, poderá haver um grande atraso para conseguir aceder ao seu dinheiro, especialmente se a documentação que este guarda e possui for escassa. Por fim, o João muda-se para o estrangeiro em 2026 e perde a sua residência fiscal em Portugal. Ao abrigo da Exit Rule, isso é tratado como se tivesse vendido todo o seu portfólio ao valor de mercado no dia anterior à perda de residência. Depois, aplica-se a regra normal a cada ativo. Ativos mantidos por 365 dias ou mais, isentos, salvo se forem security tokens ou se as contrapartes estiverem localizadas num país que se encontra na lista negra apresentada por Portugal, ou, noutro caso, ativos mantidos por um período inferior a 365 dias são tributados a 28%. Exemplo, o João tinha Ethereum e Bitcoin, as quais foram mantidas por mais de um ano. São ganhos de longo prazo e, em regra geral, admitindo que as outras situações mencionadas não se aplicam, serão isentas. Contudo, o João comprou Solana e deteve por um período inferior a 365 dias, a quando a data de saída, tendo tido uma mais-valia de 10.000 euros. Neste caso, o basic tax a aplicar-se a estas mais-valias de Solana serão de 2.800 euros de imposto devido. Nestes casos, em que pretendes sair do país e emigrar para fora, um verdadeiro planeamento inteligente é a chave para o sucesso. Ou seja, o que é que deves fazer?
deixar que posições de longo prazo passem a pelo menos 365 dias antes de sair do país, fechar posições de curto prazo antes da mudança e ainda, se a mudança for para um país que possui uma convenção para evitar a dupla tributação com Portugal, analisar como é que os dois sistemas interagem para evitar sanções ou ainda situações de tributação duplicada ou lacunas, as quais possam ser mal interpretadas. Mas vocês questionam-se: como é que eu posso estar sempre preparado? Como é que eu posso manter tudo sob controle? Muito simples. Temos 3 regras essenciais a considerar. Primeiro, deves registar tudo o que alienaste. Deves utilizar o método FIFO, que significa First In, First Down, para identificar as unidades em cada venda ou troca e depois classificá-las consoante o prazo de tensão. E no caso das trocas, recorda-te sempre: funciona como se estivesse a proceder a uma venda. Além disso, deves guardar toda a documentação. Esta prova documental, como os fecheiros CSV das exchanges, as exportações on-chain e o valor em euros de cada alienação, bem como datas para aquisição, para verificar as regras dos 365 dias e, em caso que estejas a mudar de país e que se possa aplicar o exit tax, deves reunir provas das datas em que residiste em Portugal. Isto pode parecer complexo e muito aborrecido, mas são regras muito importantes que te vão prevenir de teres que dar inúmeras explicações à autoridade tributária mais tarde. Além disso, deves declarar todas as tuas operações no anexo correto, nomeadamente mais-valias de curto prazo no anexo G, alienações de longo prazo no anexo G1, porque, mesmo que isentas, terás de declarar estas operações, rendimentos de staking, atividades consideradas como empresariais ou profissionais no anexo B e, além disso, qualquer atividade que seja considerada de fonte estrangeira, um rendimento de fonte estrangeira, no anexo J. E nunca te esqueças, o prazo para entrega da declaração é de 1 de abril a 30 de junho. Deves liquidar o valor de imposto devido até dia 31 de agosto para evitar quaisquer juros de demora ou sanções. Mas como é que o CryptoBooks pode ajudar? Agir cedo limita o custo. Esperar por uma notificação acrescenta uma coima. Esperar anos pode significar dificuldades com o banco. E se saís do teu país, sem qualquer plano, poderás ter de pagar impostos que não necessitavas. O CryptoBooks ajuda-te a realizar este jogo de forma simples e sem quaisquer complicações. Reúne todas as tuas transações, analisa corretamente os períodos de tensão, prepara os anexos devidos para a tua declaração de IRS e ainda te permite simular vendas para que possas visualizar de forma antecipada as mais-valias que seriam tributadas e aquelas que seriam isentas. O CryptoBooks prepara-te ainda relatórios pré-preenchidos para o preenchimento da tua declaração de IRS, nomeadamente os anexos G, G1, B e J, bem como para o preenchimento da tua declaração mensal de imposto de selo. Ainda prepara-te relatórios adicionais, como relatórios de saldos, mais-valias, taxas, comissões, todas as transações, rendimentos e uma nota explicativa essenciais, caso haja alguma auditoria por parte da autoridade tributária ou quaisquer questionamentos. O CryptoBooks é muito mais que uma solução fiscal, mas o ponto-chave para a tua segurança fiscal. E agora podes usufruir de 30% de desconto válido até dia 31 de agosto com o código IT, I de YouTube, T de tudo, /30 desconto. Portanto, não aguardes mais e começa já a descomplicar a tua fiscalidade.